Olá pessoal, minha gente do terceiro ano A, terceiro ano B, terceiro ano C e D, moçada aí de Goiânia, gente boa. Nós vamos iniciar hoje com o estudo de literatura, poema da geração de 30, dois nomes assim fantásticos, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. São dois nomes da nossa literatura de grande importância. Nós temos aí uma imagem e a primeira estrofe do poema Motivo, né? Que é a primeira estrofe desse poema que é tão bom, tão maravilhoso, né? Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Cecília Meirelles, essa foto aí, ela ainda é uma jovem senhora, né? E nós temos alguns dados biográficos, não tudo, porque a biografia dificilmente cai numa prova como o Enem, né? Um teste como o Enem, uma prova como o Enem, dificilmente eles abordam dados biográficos. Pode ser que algum professor coloque isso lá, mas sempre o Enem aborda um viés interpretativo dos poemas, dos textos publicados pelos autores, né, pelos os literatos. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles, 1901 é o ano de nascimento, 1964 é o ano de sua morte. Nasce no Rio de Janeiro, dia 7 de novembro de 1901. O seu pai morre poucos meses antes do seu nascimento e sua mãe, logo depois que ela nasce aos 3 anos de idade, a sua mãe falece. Ela foi criada pela avó materna, Dona Jacinta Garcia Benevides, e foi uma poetisa, professora, jornalista, pintora. Então ela tinha uma capacidade intelectual assim brilhante, né? E foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas, com mais de 50 obras publicadas, 18 anos, né? Ela estreia na literatura com o livro Espectros. Participou do grupo literário Revista Festa, grupo católico conservador. E dessa veiculação herdou a tendência espiritualista que percorre os trabalhos, né? Quando chegar nas características, a gente vai ver que tem uma pitada em alguns poemas, em algumas coisas, uma pitada do misticismo, né? Algumas coisas filosóficas, a dor existencialista vai aparecer também, nós vamos ver, né? E deixou contribuições do domínio de contos, crônicas, de literatura infantil e também do folclore brasileiro. A sua formação, né, ela cursou o primário na Escola Estácio de Sá, onde recebeu das mãos de Olavo Bilac. Olavo Bilac é o maior nome do parnasianismo brasileiro. E ela teve a honra de receber a medalha de ouro daquela escola por ser a aluna que mais se destacou até chegar à conclusão do curso. Terminou o curso, concluiu o curso com louvor, né? Louvor por parte dos professores e de todo o corpo discente da escola. As características, né? Eu coloquei aí em cores destacadas para que você possa gravar com maior facilidade mentalmente, né? Essa questão das características, né? Ao contrário do coloquialismo dos poetas, dos dois maiores representantes a princípio, né? Que foi Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Manuel Bandeira também, mas Manuel não tem tanto coloquialismo como tem em Mário e em Oswald. E Cecília foge a essa regra. Como Vinícius, nós vamos ver mais depois, na continuação aí, também foge dessa coisa do coloquialismo, né? A música muito presente na obra dela, né? Algumas vezes parece ser mais importante a música do que o sentido das palavras do poema. Também a exemplo dos simbolistas, a palavra para ela sugere mais do que o significado original.
Então tem um pouco da sugestão simbolista. Simbolismo é um movimento literário que antecede o modernismo brasileiro e tem sua raiz nos movimentos de vanguarda europeia, né? Então não é a mesma coisa lá, mas aqui no Brasil o simbolismo tem a pitada brasileira, mas ainda segue alguns padrões, né? Do simbolismo europeu, certo? E a temática presente no trabalho de Cecília, na obra de Cecília Meirelles, revela ligações com várias estéticas tradicionais, especialmente com o simbolismo, como já foi dito. Também o registro do estado de ânimo vago, quase incorpóreo, que aparece em alguns textos dos seus poemas, uma grande consciência da passagem de tempo, da brevidade enganosa das coisas e também dos sentimentos. A atmosfera da dor existencial toca nesse viés, né? E que emana dos poemas de Cecília é centrada na percepção de que tudo passa, tudo flui com o tempo, dissolve, como no poema Retrato. O poema Retrato mostra justamente isso aqui, essa característica, né? As ilusões, os amores, o corpo é passageiro, a memória também. Então ela trabalha muito essa temática voltada para o existencialismo, né? Na obra de Cecília, há misticismo no campo da solidão, né? E também da consonância do que ela era como escritora, como poetisa, e do destino. Aí aparece isso no poema Motivo, com muita clareza, né? Eu canto porque o instante existe, a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. É como se o eu lírico do poema colocasse o estado de ser poeta acima da alegria e da tristeza, do estado emocional de alegria e do estado emocional de tristeza. Então é como se o eu lírico apontasse para isso, que o poeta é aquele que está para além da alegria e da tristeza. Na segunda estrofe, irmão das coisas fugidias, como nós acabamos de falar, a efemeridade da vida, a coisa do passageiro do tempo, da existência, certo? Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno as asas ritmadas. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Então aqui o eu lírico é masculino, porque não fez... Cecília era uma mulher que conhecia a gramática muito bem. E ela não fez a transposição para a voz feminina. Ela coloca numa voz masculina. O eu lírico aqui tem voz masculina. Mudo. E nós sabemos que a gramática reconhece, né, a gramática reconhece a flexão de gênero, né? Mudo e muda, certo? Mudo e muda. Então é importante nós percebermos essas minúcias, essas coisas simples, que às vezes está dentro do poema e passa despercebida aos nossos olhos, se a gente não se apurar a questionar, a perguntar, a inferir sobre a obra dos poetas. Ok? Aqui, o uso frequente de elementos como vento, água, mar, o tempo, o espaço, a solidão, a música, né, confirmam a inclinação neossimbolista, né, a inclinação neossimbolista da poetisa. Das palavras aéreas, olha, essa coisa do ar, né, palavras aéreas. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Ai, palavras, sois de vento, ides no vento que não retorna,
e em tão rápida existência tudo se torna e transforma. Então essa coisa do passageiro, essa coisa da velocidade do vento e essa coisa etérea, né? Aqui tem essa coisa do etéreo na palavra, né? Que é feita, sois feita de vento, né? É feita do ar, né? Essa coisa que a palavra percorre, viaja no ar, certo? E também aqui, somente com o livro Viagem, em 1939, é que Cecília ingressa no espírito poético da escola modernista, né? É em 1939 que ela se encaixa mais no padrão modernista de ser, né? E aqui tem o poema Música, que é um fragmento aqui do poema Música, e curtinho, e as estrofes são feitas de 2 ou 3 palavras no máximo, né? 2, 3 palavras no máximo, né? Noite perdida, não te lamento, embarco a vida no pensamento, busco a alvorada do sonho isento, puro e sem nada, rosa encarnada, intacta ao vento, noite perdida, noite encontrada, morta, vivida. Então aqui essa coisa mais voltada para os versos modernistas, que são curtos, até poemetos, né, curtinhos. A musicalidade aqui muito clara, né, neste pequeno poema, uma musicalidade e um simbolismo muito rico nas palavras, né, muito rico nas palavras. Noite morta, noite vivida, né? Noite perdida, noite encontrada. Então é um simbolismo de riqueza, de uma profundidade muito grande no poema de Cecília. Ainda nós temos também a parte da poesia reflexiva, que ela criou, né? A parte da poesia reflexiva. Cecília Meirelles cultivou a poesia reflexiva de fundo filosófico, né? Mais voltada assim à questão filosófica, que abordou temas como transitoriedade da vida, o amor, o infinito, a natureza, né? Foi uma escritora intuitiva que sempre procurou questionar e compreender o mundo a partir das próprias experiências. Uma série de 5 poemas, todos intitulados, né? Motivo da Rosa, da obra Mar Absoluto. Vejo-te em seda e narca, né? Vejo-te em seda e narca. E tão de orvalho trêmula que penso ver efêmera toda a beleza em lágrimas. Pode ser bela e ser frágil. Então a gente percebe a Cecília aí falando sobre a rosa, que tem vida passageira, né? Que é rápida, a existência é rápida, a beleza tão forte e ao mesmo tempo tão frágil, porque a rosa é muito frágil, né? A rosa é muito frágil, então essa coisa da beleza e da fragilidade, né? Nós temos presente aí nesse poema. E a maciez, a maciez da seda, né, na pétala da rosa, né, a maciez. Narca é aquilo que dá o tom rosado, né? É o que dá o tom rosado da pérola. A narca é o que dá o tom rosado da pérola, do cominho, do tempero, certo? Aquele tom rosado. E ela cita essa coisa em relação ao tom rosado das pétalas de seda e narca, né? Que é aquela coisa da rosa que é cor de rosa. Porque nós temos rosa branca, rosa amarela, rosa vermelha, mas aqui ela está falando da rosa narca, a rosa seda rosa. Uma riqueza de detalhes no poema, muito, muito impressionante, né? Então a poesia reflexiva, que pensa sobre a existência de algo que é tão belo, mas tão passageiro, tão belo
mas tão frágil, certo? Ainda ela também trabalhou poemas históricos, né? Com viés histórico, né? O Romanceiro da Inconfidência é um deles, e tem aí um trecho. Não teria como, né? Fazer tudo, trazer todo aqui, porque aí a aula iria ultrapassar os limites do tempo aqui. Atrás das portas fechadas, a luz de velas acesa, entre sigilo e espionagem, acontece a inconfidência. E diz o vigário ao poeta: escreve-me aquela letra do versinho de Virgílio, e dá-lhe o papel e a caneta. E diz o poeta ao vigário, com dramática prudência: tenha meus dedos cortados antes que tal verso escreva, liberdade antes que tarde. Então, ela aborda aquela questão da Inconfidência Mineira em seu trabalho poético, né? Em sua obra poética, ela trabalha a Inconfidência Mineira. Tem essa coisa da poesia histórica e também que é de denúncia social, em certo sentido, de denúncia social. Aí temos aqui retrato, que trabalha o envelhecimento de uma pessoa, o envelhecimento, e diz assim: eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil, em que espelho ficou perdida a minha face. Em que espelho ficou perdida a minha face. Esse poema fala da passagem dos anos, o envelhecimento progressivo, lento, né? A velhice dá um tom mais calmo. Algumas pessoas, né? Não vamos generalizar, mas algumas pessoas, quando envelhece, o rosto fica realmente com um tom mais calmo, com um ar de tristeza por conta dos males, das doenças, das dores da velhice, né? E algumas pessoas, por conta da saúde, emagrece. O olhar fica vazio em alguns idosos, né? Aquele olhar distante, lembrando das coisas do passado, né? E também essa coisa do azedume da vida que algumas pessoas absorvem. Mãos sem forças, que fala do cansaço, da idade, paradas frias e mortas, né? Que é a perda constante, a perca constante da força física. Eu não tinha este coração que nem se mostra. A questão do recato da velhice, que a velhice traz para algumas pessoas. Enquanto se é jovem, a pessoa se enfeita, quer se apresentar. E depois, na velhice, a pessoa alguns vão entrando nesse estado mais de interiorização, de silêncio, de busca de si mesmo, né? Eu não dei por esta mudança, quer dizer, o tempo passou tão rápido que eu envelheci e não vi. Então tem aí retrato, que é essa coisa do reflexivo, da passagem do tempo, da reflexão filosófica sobre a existência, sobre a vida, sobre o se olhar no espelho. E o outro, muito conhecido também, é Canção, o outro poema, né? Pus o meu sonho no navio, e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe. A noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. Então, o poema Canção, com a lembrança que eu falei anteriormente, que um dos temas que é recorrente no trabalho de Cecília é a palavra mar, né? A palavra vento, água,
Então são palavras que são recorrentes na obra de Cecília. Aqui nós temos mar, nós temos água, né? São palavras recorrentes na sua obra, tá certo? E que fala sobre essa coisa da ilusão, das ilusões, né? Esse poema trabalha essa coisa de eu planejar, pensar, arquitetar para terminar em nada. Falando bem popular, para dar com os burros na água, né? Para dar com os burros na água. Então, poema canção. E aqui nós chegamos ao final dessa parte do estudo sobre Cecília. Vamos entrar agora no estudo sobre Vinícius de Moraes, que é a proposta do material de hoje, né? Que está no livro de vocês, falando sobre a poesia de 1930, e destaca esses dois grandes nomes. Eu escolhi na internet esta imagem porque eu achei muito interessante como ele fala da paixão aí, o romantismo da paixão, né? Se o amor é fantasia, eu me encontro ultimamente em pleno carnaval. Então ele fala justamente dessa coisa da paixão, do amor-paixão, né? Que nos encanta. Quando o ser humano está apaixonado, tudo para ele é beleza, né? Sorri e canta e se alegra, e o dia passa rápido, né? E as horas são fugazes, por conta que o estado de paixão faz isso com o ser humano. Então, Vinícius de Moraes, o nosso conhecido poetinha, ele era assim conhecido entre os melhores amigos, ele era chamado de o poetinha. Era uma mente brilhante. Para alguns estudiosos do modernismo, supera todos os outros. Eu disse semana passada na aula que Carlos Drummond de Andrade é considerado o maior poeta da língua brasileira para alguns. Aqueles que são apaixonados pela obra de Drummond dizem isso. E já aqueles que são apaixonados pela obra de Vinícius o consideram como que superou Camões, né? Aqui no Brasil, alguns estudiosos apontam isso, né? Aquele que superou Camões e Fernando Pessoa, sendo o maior poeta de língua portuguesa de todos os tempos. Parece falsa pretensão, mas você encontra isso nos documentários que existem na internet, com pesquisadores de renome da USP, da PUC e outros, né, pesquisadores de renome que têm trabalhado muitas obras, têm produzido e escrito muita coisa, artigos e livros, e publicados na internet sobre a obra de Vinícius de Moraes. Um pouco dos dados biográficos, até porque não daria para a gente trazer tudo, né? Vinícius nasce no Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1913, filho de um funcionário público, né? Clodoaldo Pereira da Silva, e da pianista Lídia Cruz. Desde cedo já mostrava o interesse por poesia. Desde muito cedo ele já demonstrava o seu interesse pela obra poética, pelo trabalho de construir, de fazer poesia. Vinícius ingressou no colégio jesuíta Santo Inácio, onde fez os estudos secundários, né? Entrou para o coral da igreja, desenvolveu suas habilidades musicais ali, né? Ele desenvolve as habilidades musicais naquele colégio, no coral daquela igreja. E também Vinícius, em 1928, começou a fazer as suas primeiras composições. Ele, desde criança, ele já gostava de música. Ele mesmo, numa entrevista, ele fala sobre que pequenininho ele já arranhava criar melodias, criar letras de música, né? E falar sobre coisas de poesia. Já desde criança ele tinha essa paixão pelo poema, né? Então, queridos, o grande Vinícius de Moraes, né, apresentava os seus dotes desde criança. A carreira diplomática ele inicia 2 anos antes do final da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial. Ele foi para os Estados Unidos,
trabalhou como diplomata também na Espanha, no Uruguai, na França. Apesar disso, sempre manteve contato com a vida literária e cultural do Rio de Janeiro em favor da literatura e da música popular brasileira, né? Abandonou a carreira diplomática para poder se dedicar ao seu trabalho como poeta, como compositor, né? Como poeta e como músico compositor, e também cantava, que ele fez show, apresentou-se junto com Toquinho, fez apresentação junto com Tom Jobim, né? Tinham amizades deste nível, né? Do nível de Tom Jobim e de Toquinho, que ainda é vivo. Graças a Deus, Toquinho ainda é vivo, um grande poeta, um grande músico, um grande violonista, né? Parabéns pelo Brasil, porque Toquinho é nosso. Aqui, em 1958, né, a primeira parceria feita com Tom Jobim. Se vocês não estão lembrados, aquela música Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa. Essa música é de Vinícius com o Tom Jobim, uma parceria, e assim, é a música mais conhecida no mundo todo, a música brasileira mais conhecida no mundo todo. Não existe outra que conseguiu ultrapassá-la. No mundo todo, a mais conhecida é ela. Até no Japão, isso é o toque de sinalização do elevador. Em alguns prédios do Japão tem Garota de Ipanema como toque. Quando você toca no botão lá do elevador, o elevador começa a cantar essa música, sinalizando, né, que está chegando ao destino. Então, observe o quanto Vinícius fez história, né, e fez arte. Era teatrólogo, era dramaturgo, escrevia peças de teatro, cantava, compunha, fazia versos. Era um apaixonado pela vida, né? E poeta, teatrólogo, cantor, sabia conciliar as várias facetas, né, da generalidade e da genialidade artística que a ele foi conferida, né, por dom natural. A partir do seu primeiro espetáculo com João Gilberto e Tom Jobim, ele entrou na fase intensa de dedicação à música. E aí é onde está aquilo que eu acabei de falar. Alguns literatos brasileiros, alguns estudiosos, alguns pesquisadores apontam isso. Se Vinícius não tivesse enveredado por esse lado musical, talvez ele tivesse sido consagrado o maior poeta de língua portuguesa de todos os tempos, por conta da qualidade da sua obra e da quantidade de coisa que Vinícius produziu e escreveu, certo? A produção poética de Vinícius de Moraes, ele na sua ontologia poética, ele mesmo diz sobre isso, né? Foi publicado em 1955, e ele mesmo admite que tem duas fases o seu trabalho. A primeira fase, muito mística e muito cristã, por conta da sua formação católica, né? Lá no colégio de padres e tudo mais, né? O caminho para a distância, 1933, e termina essa fase com Ariana, a mulher, né, 1936. Então, uma fase curta de 3 anos aí, em que ele produziu muito, né, muito, e tinha essas coisas do misticismo. E a gente vai perceber quando chegar a hora de olhar alguns trechos, alguns fragmentos de poema. Tanto no tom exaltado, cheio de ressonância, como no tema e forma, a poesia inicial de Vinícius de Moraes está impregnada de religiosidade, misticismo, neossimbolismo, né, em oposição talvez a liberdades formais que existia na primeira fase do modernismo, né? O poeta parece querer recuperar o espiritualismo no poema, né? E aqui, na segunda fase, ela é iniciada com o trabalho, né, 5 Elegias, de 1943. Assinalada a explosão de uma poesia mais viril, até com uma pitada de erotismo em alguns poemas, né? Uma pitada de erotismo, e estão marcados os movimentos de aproximação com o mundo
material é quando ele começa a pensar nas coisas do dia a dia. Isso também aparece muito no poema de Vinícius, abordar coisas do dia a dia, como no modernismo todo. E em Vinícius também não poderia faltar. Essa parte do modernismo, primeira e segunda fase, tem muito isso de trabalhar o dia a dia dentro dos poemas, né? E fugindo um pouco do idealismo dos primeiros anos da primeira fase modernista. Ao englobar o mundo material em sua produção artística, Vinícius se inclina por uma lírica comprometida com o cotidiano, como eu já acabei de falar, e um tema crítico, né? Um tema crítico e reflexivo abordado nos poemas sobre essa questão da guerra, da Segunda Guerra em Rosa de Hiroshima. O Operário em Construção, 1956, né? Essa obra dele, O Operário em Construção, tem esse poema Rosa de Hiroshima, que trabalha as dores da guerra, e ele fala sobre, e foi musicado, né? Alguns artistas famosos já gravaram, Ney Matogrosso gravou, e outras pessoas aí que são artistas, cantores, gravaram a Rosa de Hiroshima, que é um poema fantástico também de Vinícius, né? E aqui vamos dar uma pincelada, observar um pouco o trabalho, né? Aqui o dia da criação, que está naquela primeira fase, esse se encaixa naquela primeira fase que toca nessa questão do misticismo e da religiosidade. Ele até começa com uma citação bíblica, o livro da Gênesis. Não se diz do Gênesis, viu, gente? Gênesis é uma palavra feminina, então é livro da Gênesis, capítulo 1, versículo 27, certo? Livro da Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que fala sobre essa coisa da criação de Deus, né, da criação do homem. E ele diz aí, hoje é sábado, amanhã é domingo. A vida vem em ondas como o mar. Os bondes andam em cima dos trilhos. E nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Então essa pitada da religião, tão clara e incontestável, né? Ainda que alguém não seja cristão e não seja adepto de nenhuma religião ou não tenha nenhuma religiosidade, a pessoa não nega que aqui Vinícius está com essa pitada cristã, né, religiosa. E ele continua, hoje é sábado, amanhã é domingo, não há nada como o tempo para passar. Foi uma bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, por via das dúvidas, livrai-nos, meu Deus, de todo mal. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Amanhã não gosta de ver ninguém bem. Hoje, que é o dia do presente, o dia é sábado. Então você perceba que ele toca nessa coisa da crença e essa coisa da interrogação da existência, e também da brevidade está aqui dentro, da incerteza do amanhã, quando ele diz o amanhã não gosta de ver ninguém bem, né? É uma forma de falar sobre a incerteza do amanhã, né? Da possibilidade de dar errado amanhã, certo? Então aqui está um fragmento que mostra essa primeira fase, e outro fragmento é o Incriado de Deus, que é bem grande esse poema, aí não dava para trazer aqui nessa aula, nos slides. Eu separei a primeira e a última estrofe do poema, né? Distantes estão os caminhos que vão para o tempo. Outro luar eu vi, passar na altura, nas plagas verdes, as mesmas lamentações escuto como vindas da eterna espera. O vento ríspido agita sombras de araucárias em corpos nus unidos se amando. E no meu ser todas as agitações se anulam como as vozes dos campos moribundos. E o poema termina com essa estrofe: eu sou o incriado de Deus, o que não pode fugir à carne e à memória. Eu sou como o velho barco longe do mar, cheio de lamentações, no vazio do bojo, no meu ser todas as agitações se anulam. Nada permanece para a vida. Só eu permaneço parado dentro do tempo passado, passando.
Então aqui, mais uma vez, toca nessa coisa da efemeridade da vida, do misticismo que envolve toda a existência da humanidade, certo? Aí depois vem aqui outro poema que trabalha essa coisa que é do dia a dia e que também é o questionamento, né, da humanidade, da morte. Né? A morte vem de longe, do fundo dos céus. Vem para os meus olhos, virá para os teus. Desce das estrelas, das brancas estrelas, as loucas estrelas, trânsfugas de Deus. Né? Chega impressentida, nunca inesperada. Ela é que na vida, a grande esperada, a desesperada do amor fraticida dos homens. Ai dos homens que matam e morrem por medo da vida. Ai dos homens que matam e morrem por medo da vida. Então, a reflexão do dia a dia, da existência, das coisas presentes na existência da humanidade. Né? Então, a segunda fase, iniciada também com 5 elegias, assinala a explosão de uma poesia mais viril. Aí aqui, agora, você já vai ver, a partir dessa segunda parte desse slide, você já vai perceber ele falando muito sobre mulher, sobre a figura feminina. Não nos esqueçamos que Vinícius casou, se não me falha a memória, 6 vezes, né? E a última mulher era uma baiana, se não me falha a memória, meu Deus. Eu sei que ele casou também com uma baiana, né? E ele abandonou o catolicismo e aderiu a Umbanda, né? Na Bahia, aderiu a Umbanda no terreiro do Cantuá, ali. Quando casou com aquela baiana, ele abraçou a religião africana, né, afro-brasileira, o candomblé. Uma mulher, quando à madrugada entrou, eu estendi o meu peito nu sobre o teu peito. Estava trêmula e teu rosto pálido e tuas mãos frias. E a angústia do teu regresso morava já nos teus olhos. Tive piedade do teu destino, que era morrer no meu destino. Quis afastar por um segundo de ti o fardo da carne. Quis beijar-te num vago carinho agradecido. Então você percebe aqui essa pitada do erotismo, né? Deitei meu peito nu sobre o teu peito. Então essa pitada do erotismo que já está presente na segunda fase, quando ele começa a perceber o mundo à sua volta. Ele mesmo diz isso na questão da ontologia poética, que ele mesmo publica em 1955, certo? Aqui, a segunda fase iniciada com essas elegias, aí a invocação à mulher única, que é outro trecho de outro poema que trata isso, né? Tu, pássaro, mulher de leite, tu que carregas as lívidas glândulas do amor, acima do sexo infinito, tu que perpetuas o desespero humano, alma desolada da noite sobre o frio das águas, tu, tédio escuro, mal da vida, fonte, jamais, jamais que o poema receba as minhas lágrimas. Então aqui essa pitada de novo da admiração pela mulher, da questão das queixas, das paixões pela mulher, do sexo acima, né, ele fala aqui. Outro poema que também trata essa coisa, né? Meu Deus, eu quero a mulher que passa. Seu dorso frio é um campo de lírios. Tem 7 cores nos seus cabelos, 7 esperanças na boca fresca. Oh, como és linda, mulher que passa, que me sacia e suplicais dentro das noites, dentro dos dias. De novo, né, essa coisa dessa pitada do erotismo, soneto de devoção, que também, né, trata essa coisa do erotismo, essa mulher que se arremessa, fria, lúbriga, aos meus braços e nos seus seios, me arrebata e me beija e balbucia, versos, votos de amor e nomes feios. Então essa aqui é mais forte, a pitada do erotismo ainda, né? Aqui. E paisagem, que fala dessa coisa de observar o mundo à sua volta, né? Observar o mundo à sua volta. Subi a alta colina para encontrar a tarde.
entre os rios cativos. A sombra sepultava o silêncio. Assim entrei no pensamento da morte da minha amiga, ao pé da grande montanha do outro lado do poente. Como tudo neste momento me pareceu plácido e sem memória, foi quando de repente uma menina de vermelho surgiu no vale, correndo. Então essa coisa de observar o mundo ao redor. Aí depois o pescador, que é também de observar o mundo ao seu redor. Pescador, onde vais pescar esta noitada? Nas Pedras Brancas ou na ponte da Praia do Barão? Está tão perto que eu não te vejo, pescador. Apenas ouço a água ponteando no peito da tua canoa. Vai em silêncio, pescador, para não chamar as almas. Se ouvires o grito da procelária, volta, pescador. Se ouvires o sino do farol das feiticeiras, volta, pescador. Se ouvires o choro da suicida da usina, volta, pescador. Essa coisa ainda de observar as lendas, o folclore do dia a dia, daquelas comunidades que moram à margem do rio, que tem vilas de pescadores, né? Então aqui é muito claro. E aqui um poema romântico, né, para encerrar, um poema romântico e que ficou consagrado, né? Dificilmente, pouquíssimas pessoas não conhecem esse soneto de fidelidade, né? Porque ele está presente em todos os livros que você imaginar de literatura, é recitado nos programas de televisão, de rádio, é muito conhecido o soneto da fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele, se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, a seu pesar, o seu contentamento. Assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, aqui nós temos este soneto. O soneto tem essa característica estrutural de 2 quartetos e 2 tercetos, né? 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, cada uma delas. Esse soneto fala dessa entrega total do amor, né? Ao amor, à paixão daquele instante, né? Do imediatismo, né? Fala da entrega total. Veja que no final ele diz que seja infinito enquanto dure. Ele diz que não seja imortal, posto que essa coisa da paixão, do amor-paixão, é uma chama que agora está acesa, mas pode apagar com qualquer ventania. Com um sopro ela se apaga. Mas que enquanto durar, né, seja infinito enquanto dure, né? Não tenha limites. O infinito é aquilo que não tenha limites, né? Não tenha limite enquanto durar. Para ser verdadeiro, né? Isso aqui é para que a paixão e o amor seja verdadeiro. Então você tem encerro com essa beleza, porque esse soneto é de uma riqueza, de uma beleza, de uma musicalidade muito gostosa, muito bonita, né? Espero ter contribuído um pouco com o conhecimento de vocês. Aqui está o material, o site de onde eu retirei muito desses materiais. Alguns trechos desses poemas estão fora da estrutura, porque para tentar colocar o mínimo possível de material nos slides, eu tive que fazer isso, né? Dividir o slide em 2 e mexer um pouco na estrutura das estrofes para que pudesse caber aqui, certo? Um forte abraço a todos, espero ter contribuído com o conhecimento de vocês. Um abraço, um beijo
Para quem abraço, abraço. Para quem beijo, beijo. E até lá.